Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus, nosso Pai, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre, amém? Que Deus abençoe a todos nós, que não nos falte a presença do Senhor nesta semana que se inicia. Igreja, o Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora. E eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Neemias, capítulo 6, versos 3 em diante. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Glória a Deus. Igreja, aqui é a passagem de Neemias, né? Todos nós sabemos que Neemias, aleluias, ele estava ali a serviço do rei, ele era copeiro do rei, aleluias, ele estava fazendo o trabalho dele. Porém, veio amigos dele de Jerusalém, ali de Judá, e trouxeram a notícia de que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estavam em miséria, estavam sofrendo, estavam padecendo, que os muros estavam cheios de fendas, que as portas do templo foram queimadas. E aquilo, quando trouxe essa notícia para Neemias, Neemias ficou muito triste. Neemias sentiu tanta tristeza, igreja, que o jeito, o semblante dele, até o rei notou. Aleluia. Mas antes de Neemias conversar com o rei, Neemias chorou pelo povo. Neemias se humilhou na presença de Deus pelo povo que estava sofrendo. Neemias pediu perdão pela família dele, pelo povo. Aleluia, porque Neemias sabia que tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém foi por causa dos próprios pecados, a permissão do Senhor. Então Neemias ficou cheio de compaixão, cheio de tristeza. E Neemias sentiu o desejo de ajudar, de voltar para aquela terra para ajudar o seu povo, ajudar a reerguer aqueles muros, ajudar a consertar as portas que haviam sido queimadas. Mas Neemias fazia serviço para o rei, aleluia. Só que Neemias jejuou, Neemias orou, aleluia, pelo povo, pedindo a compaixão de Deus pelo povo e por ele. E quando Neemias foi na presença do rei, igreja, logo o rei notou, porque Deus faz essas coisas. O rei notou, o rei percebeu que Neemias não estava bem. E o rei falou para Neemias: "O que que você tem essa tristeza no seu semblante? Não, se não é tristeza de coração." E Neemias contou tudo o que havia acontecido na terra dos pais dele, na terra do povo dele. Aleluia. E Neemias achou graça, porque Deus faz isso. Quando Deus coloca algo no nosso coração para fazer, aleluia, antes Deus aprova, antes Deus sonda os corações do povo. Antes Deus, aleluia, coloca o desejo da pessoa de querer ajudar. Antes Deus, aleluia, vê se a pessoa está se humilhando, se é isso mesmo que a pessoa está querendo. Aleluia, se ela está intercedendo. Antes de Neemias falar com o rei, aconteceu muitas coisas que o rei não sabia, que o povo não sabia, que ninguém sabia. Era só Neemias e Deus. Amém? A intimidade de Neemias com o Senhor. Aleluias. E isso tocou o coração de Deus. Então, depois que toca o coração de Deus, igreja, nada mais pode impedir. Deus, ele vai trabalhando. Deus colocou um projeto no coração de Neemias de ajudar aquele povo, aleluias, de reerguer os muros, de consertar as portas. Só que Neemias era o copeiro, precisava da permissão do rei, aleluias. Mas Deus tocou o coração do rei. E o rei não só liberou Neemias para voltar para a terra, como também deu carta para Neemias, aleluia, deu madeira, porque Deus faz assim. Ele esquadrinha os nossos corações, ele quer ver a intenção do nosso coração. E quando ele vê que a intenção é para ajudar o próximo, aleluia, para abençoar, aleluia, para fazer, aleluia, o que muitos estavam ali, mas não fizeram, aleluia, mas Deus colocou esse sentimento dentro de Neemias, então Deus sempre seria com Neemias do começo ao fim. E quando nós começamos a ler essa passagem, igreja, nós vimos que não foi diferente ali com Neemias também, né? Levantaram Sambalate e Tobias, inimigos declarados de Neemias, porque
Enquanto Neemias estava ali como copeiro, enquanto Neemias o muro estava tudo destruído, o povo estava em miséria, o povo estava, aleluia, sofrendo, o povo não tinha lugar para adorar o Senhor, porque antes a presença do Senhor se fazia naqueles templos, feito por um monte de homem. Então o povo estava padecendo, ninguém ligava. Ninguém se preocupava quem era Neemias, ninguém queria saber quem era Neemias. Ninguém ligava para Neemias. Mas quando Deus colocou o sentimento no coração de Neemias para ajudar o povo, que Deus começou a tirar Neemias ali daquele palácio, levar, voltar para a terra, porque Neemias abriu mão de tantas coisas para ajudar o povo, né? Neemias abriu mão dos seus sonhos, Neemias abriu mão ali de estar naquele palácio, porque ele tinha lugar para dormir. O povo estava em miséria, mas Neemias não. Mas Neemias abriu mão de tudo isso. Neemias abriu mão do serviço dele. Aleluia, ele serviu o rei, ele abriu mão para fazer a vontade do Senhor, para obedecer à voz do Senhor. Então, enquanto ele estava ali servindo, ninguém ligava, ninguém se preocupava. Quem é Neemias? Mas quando Neemias se posicionou, quando Neemias orou, quando Neemias pediu perdão, quando Neemias sentiu a dor do próximo, de querer ajudar o próximo, aí os inimigos se levantaram. Sambalate e Tobias apareceram. E Sambalate e Tobias, igreja, fala aqui que eles, aleluia, foram 4 vezes incomodar Neemias. Não foi uma, não, foi 4 vezes. Por quê? Porque eles não queriam que aqueles muros se erguessem. Porque eles não queriam que as pessoas ajudassem Neemias. Porque eles não queriam que Neemias terminasse aquela obra, aquele propósito que o Senhor colocou no coração. O inferno faz de tudo para abater um libertador. Porque, igreja, nós não estamos falando aqui somente de construir um muro, de erguer um muro, de construir uma porta. Tinha muita coisa por trás disso. Quando nós começamos a ler a passagem, nós vimos que o que incomodava o inimigo era que o povo ia se posicionar na presença do Senhor, é que o povo ia buscar a sua própria libertação, é que o povo ia sair da miséria, da escassez, é que o povo, aleluia, ia adorar o Senhor, é que o povo ia reconhecer os dons que o Senhor derramou sobre eles, e isso incomodou o inimigo. É por isso que Sanbalate e Tobias fizeram de tudo para abater Neemias. Aleluia, e aqui a gente começa a ver as tramas que eles fizeram, igreja. Eles começaram a mentir para Neemias. Eles falaram: ó, desce. Igreja, por que, que o inimigo quer que um homem de Deus, que Deus aprovou, aleluias, que Deus já enviou, que Deus, o próprio rei abençoou, aleluias, descesse? Se ele estava ali fazendo a obra, por que, que quer que desce? Né? Para parar os projetos do Senhor. Porque quando o inimigo começa a perturbar quem está fazendo a obra do Senhor, a intenção dele é que essa pessoa que está fazendo a obra desça no nível deles também. Começa a fazer tantas coisas que a gente fala assim, nossa, não acredito que está fazendo isso. Só que se você descer para dar atenção para isso, você vai tirar o foco daquilo que o Senhor colocou no coração para fazer. Consegue entender? E Neemias não descia, falava: que homem que sou eu para descer? E por que, que o inimigo não subia, né? Não subia ali para conversar com Neemias? Por que, que o inimigo não se ajuntava para ajudar? Porque, igreja, dá trabalho. Aleluia, porque Neemias teve que orar, Neemias teve que jejuar, Neemias teve que buscar a presença do Senhor, Neemias teve que pedir perdão, Neemias teve que ficar quebrantado diante do rei, Neemias teve que enfrentar o rei, Neemias teve que trazer carta. Neemias teve que esconder. Nós temos passagem que fala que Neemias chegou ali e começou a olhar tudo, mas não contou nada para ninguém. Neemias teve que aprender a guardar o segredo de Deus no coração. Então, para subir, para fazer a obra do Senhor, muitas das vezes dá trabalho. Então, é mais fácil falar o inimigo se levantar para atirar pedra, para mandar descer, para prejudicar, para difamar, para caluniar, do que se ajuntar para ajudar. Porque para ajudar, você vai ter que ter tempo. Para ajudar, você vai ter que abrir mão, aleluia, muitas das vezes, dos seus momentos de lazer, dos seus descansos, igual o povo foi. Muitos foram ajudar Neemias, muitos foram, mas muitos tiveram que abrir mão de tantas coisas e corriam até risco de vida, porque tem momentos que nós vimos que eles tinham que ficar com armas, porque os inimigos queriam matar eles, mas eles continuaram unidos, erguendo o templo do Senhor, erguendo os muros, aleluia, fechando as fendas, reconstruindo aquelas portas que foram queimadas, porque existia um propósito ali, igreja. Quando nós começamos a ler aqui, nós vimos que depois que esse muro acabou de ser construído, louvado seja o nome do Senhor,
o culto ao Senhor, ele voltou. Os sacerdotes se posicionaram, eles buscaram os livros onde tinham a genealogia do povo de Deus, colocou ordem, aleluia, em todo o povo. Os levitas começaram a adorar o Senhor, a colocar a congregação para adorar ao Senhor. Esdras começou a ler o livro da lei ali que Moisés deixou escrito através, aleluias, do mandado do Senhor, aleluias, para toda a congregação. E nós começamos a ver que começou a ter ordem. Então, é isso que o inimigo não quer. Porque ele sabe que quando o povo, aleluia, está adorando, quando o povo está buscando, quando o povo está se convertendo, o povo chorou, o povo jejuou, aleluia, o povo jejuou, igreja, pedindo perdão pelos seus pecados. É isso que o inimigo não queria. Porque ele sabia que se o povo voltasse para o Senhor, se o povo entendesse a mensagem do Senhor, se o povo obedecesse a palavra do Senhor, Deus começaria a abençoá-los, ele sairia da miséria, ele sairia das enfermidades, ele sairia das escassez, da vergonha, do opróbrio que ele estava passando. E o inimigo não quer isso, o inimigo quer que nós ficamos de cabeça baixa, prostrado. É por isso que o inferno faz de tudo para abater um libertador, porque o libertador vai falar a palavra do Senhor para o povo ser liberto, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aquele povo começou a obedecer e a adorar o Senhor. Mas é tão interessante, igreja, que eles não param, os inimigos não pararam, foram assim do começo ao fim. Eles inventaram. Olha só, igreja, vou ler aqui o versículo. Aleluias. Eles falam bem assim, ó, que era para, aleluias. Lá no versos 10, no capítulo 6, no versos 10. E entrando eu em casa de Samias, filhos de Balias, filho de Meete, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te, inventando, ó, vamos para a casa de Deus, no meio do templo de Deus, porque os inimigos vão vir te matar. Sambalat e Tobias levantaram homens mentirosos para dizer isso para Neemias. Por quê? Porque eles queriam que Neemias caísse. Porque se Neemias entrasse na casa de Deus, que não era lugar para entrar, Neemias entrar dentro do templo, era só os escolhidos, os sacerdotes, aquele que Deus separou, porque quem entrasse morreria. Então eles queriam uma acusação contra Neemias. Só que Neemias, igreja, ele tinha o discernimento do Espírito. Ele percebeu que aquilo ali era maldade. Olha o que ele fala bem aqui, ó. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Ou seja, quando Deus nos coloca em algum lugar, nós não temos que fugir. Porque se você orou, se você conversou com Deus, se Deus colocou algo no teu coração, por que você vai fugir? Porque o inimigo está afrontando? Porque o inimigo está caluniando, você vai fugir? Não, vou permanecer onde o Senhor me plantou. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? Só que ele também não podia se engrandecer, né? Porque ele não foi escolhido para entrar no templo. Ele foi separado para reerguer o muro, não para entrar no lugar do sacerdote. Então nós temos que ter o cuidado para não se exaltar quando Deus está nos usando, porque Deus coloca cada um no seu devido lugar, amém? Então se ele entrasse ali, ele ia morrer. Então não entra em lugares que Deus não nos autorizou a entrar. Nós podemos fazer aquilo que o Senhor nos colocou apenas para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala aqui, ó, de maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas era profecia. Falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Por isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Amém? Então, eles tramaram até a igreja, fazer calúnias, né, para Neemias pecar contra o próprio Deus. Mas, igreja, eu vejo assim que quando Deus abençoa, Deus vai e guarda essa pessoa até o fim. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, de uma mulher de Deus, há um projeto algo, Deus guarda os servos dele até o fim. Se Deus te colocou no teu coração para fazer algo, vai até o fim, porque Deus é contigo. Ninguém pode impedir o que Deus colocou no seu coração para fazer. Amém? E Deus, ele sempre vai levantar pessoas. Assim como Deus levantou, aleluia, para Neemias um exército de pessoas amorosas. Quando chegou o tempo de Deus,
Neemias contou por que ele estava ali, o projeto, tudo que ele queria fazer, louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas também estavam, aleluia, querendo que aquele templo fosse erguido, porque as pessoas precisam da presença do Senhor na igreja. E muitos ajudaram, aleluia, e muitos ali foram abençoados também. O culto ao Senhor voltou, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus cuidou ali de Sanbalat e Tobias do começo ao fim, que não deixou tocar num fio de cabelo de Neemias. Amém? Então não fique olhando para o que estão falando, para o que estão fazendo, para aqueles que muitas das vezes não te apoiam. Olhe para Deus, olhe para o projeto, olhe para o que o Senhor colocou no seu coração. Não fuja, não desça no nível dos inimigos. Amém? E não suba, não entre onde Deus não permitiu você entrar. Apenas faça o que o Senhor colocou no seu coração para fazer. Ali Neemias ia ser um libertador para aquele povo. Só que quando chegou na hora de louvar os levitas, louvar, adorar ao Senhor, na hora de falar a lei, o sacerdote Esdra estava acima do povo, falou, leu o livro da vida, cada um no seu lugar, e o culto foi restaurado. E isso irritou os inimigos, porque o inimigo não quer ver o povo de Deus adorando ao Senhor. O inimigo não quer ver Deus usando o povo dele. O inimigo quer que o povo fique prostrado, cabeça baixa, chorando, passando dificuldade, né? Porque enquanto Neemias estava lá esquecido, ninguém ligava para Neemias, mas quando Neemias começou a colocar ordem ali, né? Aleluia, a fazer o que o Senhor tinha colocado, né? Aí todo mundo se levantou contra Neemias, né? E não é diferente na vida daqueles que o Senhor escolhe para que tenha uma grande obra, um grande propósito, tá bom? Mas permaneça firme, porque Deus vai ser contigo do começo ao fim, diz o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Diz o Senhor. Jesus não foi diferente com Jesus. Enquanto Jesus estava ali na casa, né, o filho do carpinteiro, ninguém ligava para Jesus. Mas quando Jesus foi para o deserto, orou, jejuou, entendeu a missão, começou a missão dele, a própria família, né? Os próprios irmãos falaram, amigos falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Levantou judeus, perseguidores, levantou fariseus, levantou hipócritas, levantou tanta gente contra Jesus Cristo, né? Que todos nós sabemos, perseguindo, querendo atirar pedra, acusando, chamando Jesus de diabo, né? Mas Jesus foi até o fim. Aleluia. Os próprios discípulos, tinha os que duvidavam, tinha Judas que o traiu no último minuto, até no último minuto, teve inimigo contra Jesus, mas Jesus foi até o fim, porque Jesus tinha uma missão, aleluia, de falar do reino de Deus, de falar da salvação, de falar do inferno, de falar do céu, de falar que Deus está à procura dos adoradores, de falar que ele veio para os pecadores, de falar que ele é a porta, de falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E hoje o Senhor está levantando muitos libertadores também, que têm coragem de pregar a palavra do Senhor. E muitos inimigos querem calar a voz, aleluia, dos pregadores, homens e mulheres de Deus. Nós começamos a ver, né? E eu acho interessante, né, igreja, que muitas das vezes não é pessoas desconhecidas, né? Não são pessoas desconhecidas, mas Deus sempre estará, aleluia, com o povo dele, com aquele que ele escolheu, com aquele que ele separou, com aquele que ele derramou os dons e com aquele que ele colocou a missão no coração para anunciar a palavra do Senhor, amém? Então não desista, não pare por causa de Sanbalate, por causa de Tobias, por causa de inimigo, por causa de levante, por causa de afronta, não. Permaneça fiel, amém? Porque o Senhor sempre colocará pessoas no teu caminho para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a todos e o Senhor sempre estará contigo também, né? O Espírito Santo de Deus sempre estará te protegendo, amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo dia, uma ótima semana. Que não nos falte a presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo por onde você andar, porque nós temos a presença do Senhor. Tudo vai bem na nossa vida, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.